Finalmente chegou o dia. Bom, já me entupi de protetor solar. Agora eu preciso colocar o meu númerozinho na minha camiseta. E eu comprei uma coisa que eu tenho certeza que vai me ajudar bastante. Vou pegar. Eu comprei isso aqui, um suporte de compressão para panturrilha. Aqui atrás eles falam que é para recuperação de lesões, para prevenção. Eu acho que vai me ajudar bastante. Ele faz uma compressão na panturrilha, então vai ser bem bom. Muito feliz. Agora, 6h35. Já tomei meu café, já fiz tudo, já botei aquele creme que eu tava usando nas pernas. Depois eu vou passar o protetor também. E aí agora vou sentar um pouco no rolinho pra liberar um pouco mais. E vou, enquanto isso, colocar o númerozinho. Vamos ver se eu não perdi o saquinho com as joaninhas. Não perdi. Ótimo. Então vamos fazer o esquema. Por favor, ignorem meu chão extremamente sujo. A ideia do rolinho é botar ele entre e sentar e com o movimento do corpo ir liberando. Dói um pouco. Então eu não vou fazer muito, mas a ideia é essa. Ali da orla. E... ai, por que é tão difícil? Vamos botar zero por cento bonito, mas não é pra isso, né? Bom, agora então é só passar protetor no joelho, no que sobrou, e sair de casa. Agora é 6h45, estamos mais ou menos no horário. A minha largada é às 8h, então acho que vai ser bom assim. Ai, tô começando a ficar muito ansiosa. Cheguei agora no estacionamento. Tem umas pessoas bêbadas de ontem andando por aí, mas tá tudo certo. E aí vamos caminhar até lá a linha de saída e assistir a largada dos 21. Vamos lá, finaleira, finaleira, finaleira! Márcio, a Priscila e companhia. www.focoradical. Já se passou praticamente uma semana desde a corrida. Hoje é sábado, é 16, eu não sei porquê. Mas vamos lá. Estou aqui
com um barulho absurdo. Isso vai ser tão ruim. Estou aqui com a minha medalha, com o meu número, e queria discutir um pouquinho como foi essa corrida, que possivelmente foram os piores 10 quilômetros que eu corri até hoje. Primeiro de tudo, tava muito quente. Muito quente. Muito mais quente do que normal, não tinha um ventinho, tava difícil. E como eu já falei em outros vídeos, eu não tô acostumada a correr no calor, não nesse mormaço, assim, então pra mim foi muito difícil, infelizmente. O início tava indo bem, e aí eu entrei numa vibe meio negativa demais, e comecei a me preocupar com coisas que não eram importantes naquele momento. Comecei a pensar que, tipo, eu nunca ia conseguir correr mais do que 10 quilômetros. Que eu era louca de pensar em fazer uma meia maratona, que eu nunca ia conseguir fazer isso, que tava horrível, que eu não devia ter feito isso. E esse pensamento negativo me prejudicou bastante. Felizmente ele aconteceu mais pela segunda metade, muito por causa do calor. Corrida é um esporte muito mental. Então, muitas vezes o corpo tá bem, e felizmente o meu tava. Ter usado as proteções para panturrilha fez muita diferença. Eu tava muito bem, não senti dor, consegui aquecer tranquila. E aí, no fim, acaba sendo mesmo a cabeça da gente que prejudica, e aí fica meio difícil de relaxar e aproveitar. Logo na largada, eu saí mais ou menos no meio do grupo e eu consegui acompanhar o grande volume de pessoas por bastante tempo. Isso me deixou muito feliz, me deixou muito empolgada, mas com a empolgação eu fui rápido demais. E eu sei, eu tava me preparando mentalmente para isso. Eu sabia que isso podia acontecer, mas eu queimei um pouco a largada e acabei indo um pouco rápido demais. Eu vou deixar na tela os meus tempos de cada quilômetro pra gente ir falando. O meu primeiro quilômetro eu fiz 6:13. Para recapitular, a minha média geralmente, o meu pace é 6:48, 6:50. Pensando bem, assim, refletindo, eu nunca fiz no meu treinamento uma corrida de descanso, de recuperação real oficial, porque sempre que eu fui correr o mesmo pace que eu corri a corrida. Então, claramente estou fazendo errado, que é o primeiro aprendizado disso tudo. E aí eu me emocionei que eu tava correndo ali naquele grande grupo, que eu não tava ficando para trás, que eu não era uma das últimas. E o meu segundo quilômetro foi 6:19. Eu meio que enxerguei umas pessoas e aí eu pensei, elas estão correndo de boa e tal, quem sabe eu consigo acompanhá-las por um certo tempo. Eu não acho propriamente que o meu pace estava alto demais. Ele estava bem mais alto do que normalmente eu corro, então pra mim, né, deveria ter sido mais de boa. Mas não foi assim, tipo, eu me larguei no início. E aí, o meu terceiro quilômetro foi 6:31, até que ainda tava tranquilo. Depois foi 6:38, 6:55. E aí, a partir do meu quinto quilômetro, começou a ficar difícil. Tava muito quente, como eu já falei várias vezes, estava absurdamente quente. E com esse calor, eu comecei a não curtir estar correndo, porque tava ficando difícil. E aí, uma coisa super mental da corrida, às vezes que eu corri lá na orla, eu geralmente ia só até uma parte.
Então eu ia até lá o início, que é o gasômetro, e ia mais ou menos até um pouco depois do Beira-Rio. E essa prova, e aí eu deveria ter feito o meu treino do jeito certo, mas eu fui tosquinha e não fiz. Essa prova ia até o Morangão, também conhecido como Viaduto do Mazembe, desculpa, colorados. E a impressão que me dava é que eu via as pessoas correndo, eu tava indo com um grupo bem considerável, assim, de pessoas quando eu cheguei lá pelos 5, 6, e eu via as pessoas correndo, e eu não via as pessoas voltando, e eu ficava pensando, mas até onde que eu tenho que correr? Tudo isso, obviamente, vendo no meu relógio qual era a distância que eu tava correndo, vendo as placas que diziam qual era a distância que eu tava correndo, mas mentalmente tava tão quente e tão difícil que eu ficava assim, gente, chega, tipo, vamos dar meia volta, até onde que eu tenho que correr? E aí eu ficava pensando, tá, eu vou ter que fazer o retorno de certo quando der 6, quando der 7, e não chega nunca. E aí, o meu sistema de tomar água, que não era água, que eu tava com daqueles isotônicos que eu comprei porque a garrafa tinha biquinho, tava quente, porque o dia tava quente. Rapidamente aquilo terminou. E aí eu dependia das estaçõezinhas com água, que eram tipo a cada, sei lá, 3 quilômetros talvez. E quando eu começo, eu tenho uma coisa muito psicológica com água. Quando eu começo a acreditar que eu dependo dela para conseguir continuar, eu acredito muito nisso. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei dependente da água. Basicamente, eu corria, minha motivação para correr era eu preciso chegar logo num lugar que tenha água para poder tomar água de novo. E aí, a partir do 5º quilômetro, eu comecei a precisar andar enquanto eu bebia alguma coisa. A primeira parada que eu fiz para tomar alguma coisa foi ali pelo quilômetro 3. Eu pensei em ir me hidratando aos pouquinhos. E não foi uma ideia. No quilômetro, na primeira e na segunda parada, que eu acho que foi tipo pelo 13, pelo 5, eu tava conseguindo correr mais devagarzinho, assim, mas eu corria para poder tomar o negócio. Quando eu fui depender das estações, era copo, então eu não conseguia parar, não conseguia correr e tomar porque eu ia desperdiçar muita água e eu precisava botar ela pra dentro, não pra fora. E aí, então, eu decidi que eu ia caminhar em alguns momentos, mas eu ia caminhar só quando eu estivesse tomando água. Então, para tentar fazer, né, um incentivo. E aí, obviamente, o meu tempo, meu pace começou a subir. E aí, o meu 7º e o meu 8º quilômetro, que foram bem difíceis, e aí eu tive que parar, assim, em alguns momentos para caminhar, ficou em 7:19 e 7:11. O meu 9º ficou em 7:09. E aí, quando faltava 500 metros para a chegada, eu encontrei a minha amiga Carol, que estava também lá correndo, mas fez o 5K, então ela já estava liberada quando eu cheguei. E ela me viu, e ela correu comigo, e ela é a cinegra desse vídeo que vocês viram antes de eu começar aqui a falar sobre a corrida. Faz toda a diferença ter uma motivação, ter alguém para fazer contigo, ficar contigo e dizer, vamos lá. Fez toda a diferença. E aí o meu último quilômetro, por incrível que pareça, foi 6:42. E foi perfeito. Se foi 6:42 e faltava, tipo, meio quilômetro quando eu vi ela, imagina como que eu tava correndo, né? Dá pra ver, né? Forma zero. Mas, enfim, fez toda a diferença para eu terminar a corrida bem, feliz. Eu me empolguei e foi fantástico. Carol, muito obrigada de novo por ter feito essa. E aí, no vídeo passado, eu falei que eu tinha algumas metas, né? Então, a minha meta, a primária, era bater o meu recorde. Meu recorde de pace médio era 6:48. Eu fiz 6:48. Ou seja,
não foi menos do que o meu pace normal. Mas, e aí aqui, coisas sérias que o Strava me disse, tá? Eu bati o meu recorde de 5K. Eu corri o 5K mais rápido da minha vida. Eu corri 32,38. Pra mim, super vitória. Também foi recorde de 2 milhas, que dá 3,2. Então, eu tô super feliz. Não foi bater a minha meta principal, mas eu tive momentos difíceis durante a corrida. E de certa forma, essa foi uma das primeiras vezes que eu corri sem sinaleira para poder descansar. Foi correr, não tinha o que fazer. Então, para mim, foi uma vitória. E ter batido o recorde do 5K para mim foi muito bom. Então, eu tô feliz, embora não tenha sido exatamente bater a meta dos 648, eu tô satisfeita. Foi muito bom, não tava pensando muito nessas outras metas, assim, de recorde de outras distâncias, mas foi maravilhoso, fiquei muito, muito feliz. A minha meta secundária era fazer na velocidade que eu normalmente faço, considerando que eu tive que caminhar em alguns momentos, embora bem curtinho, assim. Eu vejo que foi uma melhora em cima do que eu normalmente fazia, então até o próprio fato de eu ter conseguido sustentar, assim, até 6,38 por 4 quilômetros, eu tô super feliz. Talvez até tenha que fazer uma prova de 5K, hein, pra dar uma olhada nisso. Então, fico aí entre a meta A e a meta B. Eu acho que foi super bom e foi um desafio importante, foi um teste importante para a cabeça. E aí o meu objetivo terciário era terminar a prova, foi feito, então tô super feliz. Foi um desafio bem grande que acho que me ensinou várias coisas importantes para eu ter bem claro na minha cabeça para quando eu for fazer a minha meia maratona em junho do ano que vem. Eu sei que durante essa corrida eu pensei muito em desistir da próxima, porque obviamente fazer os 10K eu ia fazer. Questionei muito a minha capacidade de correr uma distância maior do que eu faço hoje. E eu tenho certeza de que com o preparo correto, com o preparo mental correto, com uma corrida em junho que não vai estar 30 graus, não tava 30, tava, sei lá, 25, mas enfim, com o preparo adequado e o treinamento vai exigir isso, vai dar tudo certo. Por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido útil, embora muito, muito, muito longo, e eu vejo vocês no próximo. Tchau!